Hoje em dia, muitas pessoas sofrem por causa da opinião dos outros em relação a eles próprios. E porquê? Porque desejam ser aceitos, desejam ter a aprovação, a valorização dos outros. E, portanto, quando escutam uma opinião negativa, uma opinião contrária àquela que eles desejam ouvir, ficam frustrados e tomam isso como realidade, como a verdade. O meu pai, quando nós éramos miúdos, eu e o meu irmão, o meu pai dizia uma série de coisas que nos feriam. Ditava e dizia opiniões sobre nós depreciativas. Durante anos acreditámos que aquilo era verdade. Mais tarde pude raciocinar e perceber uma coisa que é a primeira coisa que tu tens que perceber. É que aquilo que os outros dizem tem a ver com a realidade deles. E não tem a ver com a tua verdade. As pessoas muitas vezes refletem-se ou refletem em ti as suas frustrações, as suas dores e cospem. Eu costumo dizer, as pessoas atiram para cima de si, para cima de ti a sua dor. Tu só ficas com ela se quiseres. Porque a dor é dele, não é minha. O meu pai, quando nos criticava, quando dava uma opinião depreciativa sobre nós, era uma dor dele. Não era nossa. Mas nós agarrávamos na altura e acreditávamos nele. Hoje tudo é diferente, não é? Eu já percebi que, e deves perceber tu também, que a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Tu não precisas ter a aprovação deles. Não precisas. A opinião deles tem a ver com a história deles. E a história deles vai ser refletida em ti. E não é coincidente, porque ambos têm histórias diferentes. Portanto, quando tu ouvis alguém a criticar-te, entende que aquilo que ele está a dizer está a falar mais dele do que de ti próprio. E isso tem que te tranquilizar. Tu não precisas da aprovação de ninguém. A segunda coisa que tu deves praticar também em ti é: há dois tipos de opinião. Há aquela que é dada sem tu pedires e há aquela que tu pedes. Quando tu pedes uma opinião a alguém e a pessoa diz, e a opinião até pode não ser muito válida daquilo que tu esperavas ouvir, então tu perguntas-te a ti próprio: isto vai importar daqui a 5 anos? É que, se não importar daqui a 5 anos, quer dizer que tu vais mudar, que tu vais ir numa outra direção, porque esta simples reflexão ajuda a perceber que a maioria dos julgamentos alheios é passageira e irrelevante a longo prazo. Ou seja, alguém pode dizer alguma coisa sobre ti e tu pensas, mas isto vai importar daqui a 5 anos? Certeza que não, porque tu estás em mudança constante e, portanto, ok, podem dar uma opinião que até é pertinente. Não entres em frustração nem nada, porque se for pediste a opinião, deram-te, ok, então vamos trabalhar isto, para que daqui, já falo de 5 anos, pode ser muito menos, não tenha importância nenhuma. Porque lembra-te sempre que a opinião das pessoas, quando tu pedes e elas te dão, é passageira, porque é naquele momento. E tu tens o poder de mudar isso tudo, mudar a tua história, mudar o teu caminho, para que tu próprio encontres essa paz que precisas de não levar tão a peito a opinião dos outros. E, finalmente, uma terceira atitude que tu deves tomar é, para que a opinião dos outros não te afete, tu tens que construir primeiro a tua validação. E o que é que isto quer dizer? Deves definir, antes de mais, quais são os teus padrões de sucesso, de valor, quais são os teus objetivos na vida, o que é que tu te propões fazer, para que a opinião dos outros não afete esses objetivos que tu tens, porque muita gente, infelizmente, tem uma determinada ideia, ouve a opinião do outro e já muda. Não, tu tens de ter bem claro contigo, bem validado, as coisas que tu queres para a tua vida. Tu podes ouvir a opinião das pessoas, não é? Mas essa opinião é só a opinião deles. Pode fazer sentido e tu dizes, ok, faz sentido. Ou então não. Porque se tu não pensares assim,
vais viver sempre refém do que os outros pensam de ti. E os teus planos de vida vão estar sempre a ser alterados porque alguém te diz, não faças isso, faz antes aquilo. Não. A opinião dos outros, volto a dizer, é apenas a opinião deles. E é um reflexo da história deles. E é, sobretudo, uma opinião que está a ser influenciada por aquilo que eles acreditam e aquilo que eles sentem quando olham para ti. Porque repara uma coisa, muitas vezes tu lembras aos outros aquilo que eles não conseguem ser. E então a opinião deles em relação a ti não vai ser a melhor do mundo. Liberta-te disso. Estes 3 passos que tu podes aplicar na tua vida vão-te fazer perceber que a tua opinião é que conta. Podes ouvir as opiniões, mas tu tens que ter bem a tua validação, como eu te disse no 3º ponto, bem certa, para que nada te faça alterar se não fizer sentido para ti. A opinião dos outros é apenas a opinião dos outros. E reflete aquilo que eles realmente estão a sentir, a frustração, a dor, e eles atiram essa opinião para cima de ti, porque faz parte da condição humana. Aquilo que eu tenho que te dar. E, portanto, se o que eu tenho não é bom, eu vou-te dar na mesma. Liberta-te disso. Tu és a pessoa mais importante da tua vida. Valida-te a ti próprio. Estabelece quais são as tuas metas, escuta os outros, mas faz a filtragem. Porque tu não podes ser, como eu disse, refém da opinião dos outros. Pensa bem sobre isto, aplica e te garanto que a opinião dos outros nunca mais te vai chatear. Muito bem, se gostaste deste texto, subscreve o meu canal, que vai-te ajudar bastante. Um grande abraço para ti.